bom é a gente poder ver a igreja cheia, animada. Isso me fez lembrar do congresso que nós tivemos, não foi bem congresso, mas do encontrão que nós tivemos sábado passado, né? Os dias estão passando tão rápidos. Isso, segunda agora? Pois é, os dias estão passando tão rápidos, né? Mas isso me fez lembrar da ocasião lá. Eu tive pouco tempo para, na verdade, participar, porque quando eu cheguei, eu fui designado para tomar conta ou para organizar os picolés no refrigerador. Eu acho que eu estou gripado porque eu fiquei 1 hora organizando os picolés no refrigerador e eu acho que no total eu chupei uns 20 picolé. Deve ser por isso, né? E aí eu não pude participar, mas o pouco que eu participei, eu estava lá no galpão, né, onde estavam sendo realizados os cultos, e eu não sei ao certo quantas pessoas, mas eu acho que era por volta de 500 e um pouco mais do que isso. Irmãos, ouvir o povo de Deus cantando, eu me senti no céu. E aí a gente fica até emocionado. Então, quão bom é a gente poder louvar a Deus com entusiasmo, a igreja cheia. E o desafio, meus irmãos, é para que a igreja esteja cheia em todos os trabalhos. Nós temos os nossos trabalhos na terça-feira, aproveitando aqui nas casas, inclusive será na casa da nossa irmã Edna, agora, às 7h30. Nós temos também os nossos trabalhos nas quintas-feiras, estamos estudando sobre as últimas coisas. E geralmente o trabalho de meio de semana dentro da igreja tem sido pouco frequentado. Então se esforce, por favor, para você participar e aprender, tem sido muito proveitoso para nós. Escola dominical também é um desafio, né? Acordar um pouco mais cedo, mas por favor, venha. Depois ao final eu dou os demais, relembro os irmãos aí as demais programações. Meus irmãos, como foi dito, nós estamos no mês de maio, e o mês de maio, comumente, dentro das igrejas principalmente, nós trabalhamos sobre um assunto em particular, um assunto em específico, que é sobre família. E isso é muito bom, é muito oportuno. Primeiro, por causa do assunto, porque tem relevância, uma vez que quando a gente fala sobre família nos dias de hoje, a ideia que se tem de família não é tanto como aquela que se tinha na geração passada. Hoje a família não é bem vista, não é vista como uma coisa assim tão boa e agradável. Muitas são as pessoas que se decepcionaram dentro das suas próprias casas, com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos. E isso tem refletido na próxima geração, ao ponto de que esta próxima geração não tem desejado constituir família. O máximo, e aqui nós brincamos um pouco na parte da manhã, o máximo que alguém possa pensar em constituir família é ser pai ou mãe de pet. Porque há uma certa frustração, há uma certa decepção. Pelas experiências negativas, e inclusive por aquilo que a própria sociedade tenta contra a família. E nós vamos ver muito bem, e sabemos disso, que não é só a própria sociedade que luta contra a família, mas tem um inimigo maior que está aí por trás, tentando fazer com que essa instituição que foi criada, como nós vamos ver, por Deus, não seja uma coisa que tenha importância e valor nos nossos dias. Então, é extremamente oportuno nós, no mês de maio, falarmos sobre família, para que, à luz das próprias Escrituras, a gente aprenda, relembre daquilo que Deus nos ensina sobre o que é a família, sobre como Deus age em relação à família e coisas relacionadas a isso. E pode ser que, inclusive, para nós mesmo, como crentes que temos e deveríamos ter uma mentalidade um pouco diferente da sociedade, também talvez seja necessário para que a gente considere essas coisas. Mas uma segunda questão importante e oportuna para a gente poder, no mês de maio, falar sobre famílias,
é que pelo menos aqui na nossa igreja Deus tem nos dado a graça de receber outros pastores. Então os irmãos podem ficar tranquilos e descansados que nesse mês, no domingo à noite, vocês só vão me ouvir hoje. A não ser que aconteça algum imprevisto de última hora e aí eu tenho a necessidade de substituir alguém. Mas estará aí conosco a partir do domingo que vem, alguns irmãos, pastores aí do nosso presbitério vizinho, falando sobre esse assunto. Irmãos, dentro do que eu introduzi aqui, sobre a relevância de nós falarmos sobre esse assunto, devido ao contexto que nós vivemos, é que eu pensei de compartilhar com os irmãos de uma maneira um pouco mais sucinta, mais resumida, aquilo que a gente encontra no 2º capítulo do 1º livro da Bíblia, que é o livro de... Qual o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Então, livro de Gênesis, capítulo de número 2. Antes que a gente comece, então, eu não estou falando só para adolescentes, jovens e adultos. Mas eu também estou falando aqui para você que é criança. Então, preste atenção na leitura que nós vamos fazer do texto. Eu sei que isso já tem sido ensinado tanto na igreja quanto em casa, a respeito do que acontece nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, que é sobre a criação de todas as coisas. Então você, criança, já ouviu sua mãe e o seu pai te ensinando sobre isso. E aqui a gente vai aprender um pouquinho a respeito do que Deus nos ensina sobre a família, ou do que é a família, verdades de Deus sobre o que é a família. Vamos ler o texto? Acompanhe aí com seus olhos, capítulo 2, começando no versículo de número 23. Diz o texto: E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A partir do capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, porque entre as árvores, ou por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu quero chamar sua atenção para aquilo que nós falamos no início. Nós, meus irmãos, vivemos em um tempo, principalmente nos nossos dias, onde a família não é vista como algo importante que tem valor. Eu citei alguns exemplos. E a gente não precisa ser tão exagerado, mas talvez dentro do seu bolso você tenha algo que hoje, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, tem feito com que você valorize pouco a sua família. Porque você valoriza mais isso do que a família. Eu sou desafiado a não me deixar levar, muitas vezes, pelo tempo que o celular pode tirar de mim, ao invés de estar com a minha família. Perceba, irmãos, são problemas dos nossos dias. E talvez, de certo modo, esse exemplo seja, assim, um mais tranquilo. Porque, como eu disse no início, o pior é pensar em exemplos como de achar que não vale a pena constituir família por ver problema no casamento, ver problema em homem, ver problema em mulher, ver problema em filhos, porque é uma praga, é uma maldição ter filho hoje em dia. Seja por grandes e terríveis frustrações que não deveriam ter acontecido, mas aconteceram. Um pai abusivo, uma mãe abusiva, um pai ausente, uma mãe ausente, e tantas coisas que a gente poderia citar dos dias de hoje. E que dentro desse contexto, a gente precisa olhar para a história que Deus revela para nós na sua palavra, da primeira família que existiu sobre a face da terra, Adão e Eva. E extrair daqui, meus irmãos, como eu adiantei, verdades de Deus para nós a respeito do que é a família. Verdades essas que servem para combater aquilo que a sociedade está dizendo que é a família. Verdades para combater aquilo que talvez esteja sendo nutrido no seu coração sem você perceber. Talvez daquilo que nas crianças, nos pré-adolescentes, nos adolescentes, nos jovens está sendo nutrido. Porque infelizmente, eles vão olhar para os pais, vão olhar para os irmãos, vão olhar para os casamentos. Infelizmente não vão ver uma referência, um exemplo, como eles gostariam. Dentro desse contexto, quais verdades Deus apresenta para nós sobre o que é a família? Primeira verdade, meus irmãos, é que a família, por incrível que pareça, a família é uma bênção. É uma bênção. É algo bom. É algo maravilhoso. E a gente pode já afirmar que assim o é, por causa de quem é que instituiu a família. E na verdade, até onde eu sei, até no pouco de vida que eu tive e de conhecimento que também tive, eu nunca ouvi ninguém dizer que fulano de tal foi quem constituiu a família. Por que a família é uma bênção? Apesar do que muitos têm nutrido no coração e do que a sociedade tem dito. É por causa de quem instituiu a família, que não foi um homem, não foi uma pessoa, não foi uma mulher, mas foi o Criador de todas as coisas. O único Deus vivo e verdadeiro. Esse é quem instituiu, criou a família. E o capítulo 2, justamente, na verdade também o capítulo 1,
tanto o primeiro quanto o segundo, apresenta para nós Deus criando todas as coisas, mas de maneira mais específica e especial, criando homem e mulher. E a gente conhece a história, sabe que Deus criou primeiramente o homem, ele então, tendo a função de gerenciar a criação, o jardim, ele observa os animais e percebe que todos tinham companhia, menos ele. E ele se sentia só. E por causa dessa solidão, Deus faz a primeira cirurgia da face da terra. Dá uma anestesia geral, ele cochila, abre o seu peito, arranca uma costela, dá os pontos, pensa numa cicatriz perfeita. Foi do cirurgião Deus Criador quando operou, ou quando fez essa cirurgia a Adão. Toma da costela dele e faz alguém à sua semelhança, para auxiliá-lo. Então, é constituído a família. Deus mesmo é quem casa Adão e Eva. Deus mesmo é quem celebra o casamento desses dois personagens, desse primeiro casal que existiu sobre a face da terra. E olha que interessante, irmãos. Isso eu ouvi quando estava vendo um sermão do Emílio Garófalo. É um pastor presbiteriano excelente e que você depois deve procurar aí para ler os livros e também ouvir as suas pregações. E ele comenta que nós temos justamente nos versículos 23, ou no versículo 23, as primeiras palavras produzidas ou que saíram da boca do homem pela primeira vez. E a primeira coisa que é vocalizada ou verbalizada dos lábios daquele que antes estava só é o quê? Um poema. Porque ele está apaixonado por ver alguém tão semelhante a ele. Ele diz: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. O que eu quero dizer e mostrar com tudo isso? É que, meus irmãos, Deus, como um Deus que criou todas as coisas, homem e mulher, constituiu a família, constituiu o casamento, esse Deus que é um Deus perfeito, criou todas as coisas perfeitas. E se você olhar o capítulo 25, lá na última frase do versículo 25, capítulo 1, é dito que em um dado momento, em um determinado momento da criação, há algo que Deus diz em relação a ela. E é dito que Deus viu que isso era bom. Mas depois, em um outro momento, a mesma coisa vai ser dita acrescentando uma outra palavra. Ou acrescentado uma palavra. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era bom. Não, muito bom. Deus, sendo perfeito, criador de todas as coisas, as criou perfeitamente. Porque Deus criou todas as coisas perfeitamente, não havia qualquer tipo de problema. Você já conseguiu viver um único dia da sua vida em que você não teve nenhum tipo de problema? Nenhumzinho? Muito difícil. Não tinha problema. Adão, quando viveu sozinho, não enfrentou um único sequer problema. E por incrível que pareça, depois que Eva foi criada e ele se casou com ela, a mesma coisa. Perfeito. Tudo em harmonia. Porque tudo que Deus cria bom, muito bom, perfeito. É por isso que a primeira coisa
que todos nós, você criança, adolescente, pré-adolescente, precisa saber, apesar das experiências que nós temos vivido dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, é de saber, à luz da palavra de Deus, que é quem cria, sendo perfeito, criou o casamento e a família como uma bênção e de maneira perfeita. É assim que foi. É assim que deveria ter sido. Mas a gente sabe, à luz do que nós lemos no capítulo de número 3, que infelizmente não permaneceu assim. E nem por isso deixa de ser uma bênção, deixa de ser algo muito bom. Não é mais perfeito, mas continua sendo bênção. Continua sendo bom, porque é Deus quem instituiu. De maneira tal, meus irmãos, que é Deus que ordena: cresçam, multipliquem-se, enchem a terra. É por isso que Deus se alegra, abençoa e faz tantas outras coisas. Essa é a primeira verdade. Apesar do que vivemos, apesar do que a sociedade diz, apesar daquilo que talvez você tenha nutrido no seu coração, o que Deus nos ensina sobre o que é família é que é uma bênção. Mas tem um outro detalhe, entendendo que, por causa do pecado, a família deixou de ser algo perfeito. Porque até o capítulo de número 2, até o poema dito por Adão a Eva, é mil maravilhas. Mas a partir do capítulo 3, aquilo que antes existia de maneira perfeita, saudável, harmônica, deixa de o ser. Nós lemos aqui, só relembrando, Deus dá uma única ordem. Podia fazer qualquer outra coisa, mas é a mesma coisa que falar para um filho: não faça isso, é a mesma coisa que dizer: vai lá e faz. Parece que Adão e Eva eram como crianças, né? A única coisa que Deus diz para que eles não fizessem, Eva vai lá e faz, e Adão também vai e faz. Comem do único fruto que eles não poderiam comer. E por causa disso, eles sofrem os efeitos dessa desobediência. As consequências, os resultados, que Deus já havia antecipado, que está lá no final do capítulo de número, na verdade, versículo 17, de capítulo número 2. Saibam que no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Por causa da desobediência de Adão e Eva, o que antes era perfeito, deixa de ser perfeito. Família perfeita, casamento perfeito, sem problema, mas agora, por causa da desobediência, estas coisas deixam de ser aquilo que deveriam ser e foram criadas para si. E aí, o capítulo de número 3 apresenta para nós os resultados dessa desobediência. O primeiro dos resultados é que o texto parece nos indicar que Deus, na viração do dia, ia lá bater um papo com Adão e Eva. Às vezes até pediu um relatório: ei, como é que foi o dia, o que você fez? Você deu nome para quantos animais? Você podou a grama? Etc. E depois que eles então desobedecem a Deus, esse Deus que na viração do dia ia lá para manter uma comunhão com a sua criação, agora por causa da desobediência, o texto diz que eles ouvem e fogem. Eles se envergonham porque estavam nus, agora eles têm maldade no coração, e Deus os chama, e eles se sentem culpados por terem desobedecido a uma ordem de Deus, e quando alguém se sente culpado, ele então quer se esconder, e Adão e Eva tentam se esconder,
fugindo da presença do Senhor. A primeira coisa, irmãos, que é atrapalhada, a primeira coisa que deixa de ser perfeita foi o relacionamento do homem com Deus, a criatura com o Criador. Mas não é esse o ponto que eu quero destacar, ainda que ele seja importante. É que dentro daquilo que nós estamos falando, que é sobre família, o que antes era perfeito, agora, casamento perfeito, família perfeita, sem problema, agora não. Começa imediatamente após a desobediência. Porque Deus vai lá como se não soubesse de nada, e é obviamente que ele sabia, mas ele vai lá porque é esse Deus que dialoga, quer ouvir de nós falarmos as coisas. Ele fala assim: quem é que te fez saber que você estava nu? Você comeu do fruto que eu falei que você não deveria comer? Sabe qual foi a resposta dada, meus irmãos? Quando Deus, então, questiona Adão sobre isso, ele fala assim: ele acabara, não sei quanto tempo, mas a primeira coisa que sai dos lábios de Adão não foi o choro, como acontece com os nossos filhos. Mas é um poema de alguém apaixonado. E agora quando Deus cobra dele, ele fala assim: é essa aí, ó. A culpa foi dela. Ela me seduziu com o charme dela. Eu comi. Aí Deus vai cobrar de Eva: você comeu do fruto que eu ordenei que você não comesse? Aí ela vai fazer assim: ó, culpa da serpente. Veja como que a coisa fica desajustada, meus irmãos, porque o que antes havia perfeição, de maneira que Adão nunca havia colocado a culpa em Eva. Eva nunca havia errado e Adão também. Eles nunca tiveram uma única discussão na vida. E agora a coisa já desanda, a coisa não está mais harmônica. O que era perfeito deixa de ser, agora se torna imperfeito. Um acusa o outro, acusam a Deus. Foi a serpente que o Senhor criou. O que eu quero dizer com isso, para que a gente entenda uma outra verdade que Deus nos fala no que diz respeito à família? É que a família não é apenas uma bênção porque foi constituída, instituída, criada por Deus, mas porque, preste atenção, os problemas que existem nas nossas famílias, nos nossos casamentos, em nós, nos nossos pais, nos nossos filhos, nos nossos cônjuges, é por causa do nosso coração pecaminoso. O problema, meus irmãos, não está no casamento e nem na família. Pense comigo. O problema não está na internet, está? O problema não está no telefone, no celular ou no smartphone. Tá? Está? Não, está em nós. O problema não está em algo que foi instituído por um Deus perfeito, que nunca deixará de o ser. Mas o problema está em nós, porque nós é que deixamos de ser aquilo que deveríamos, porque somos pecadores. Os problemas que nós temos dentro das nossas casas, das nossas famílias, nosso casamento, com os nossos filhos, com nossos pais, não é só do outro. É seu, é meu, é nosso. É tanto que quando, infelizmente, um casal se divorcia, a gente costuma dizer: divorciou não é por culpa só de um. Não existe isso. Nós somos pecadores. O problema que existe dentro da casa, da família, dos lares, no casamento, é por causa de nós mesmos que somos pecadores. É isso que o texto está dizendo para a gente. Foi culpa de Adão, culpa de Eva, que decidiram fazer o que é errado. Foi porque
Sendo pecadores, agora eles não reconhecem a culpa, mas jogam a culpa no outro. Porque sendo pecadores, agora eles veem o seu cônjuge não como alguém tão bom. Ele me prejudicou, porque ele me fez fazer algo errado. A culpa é dele, eu sou melhor do que ele. E meus irmãos, é assim mesmo. Mas nós vivemos dias onde nós não reconhecemos que o erro é nosso, mas é sempre do outro. Mas eu quero avançar. A história começa bem, mas no meio do caminho ela se torna terrível, imperfeita, deficiente. Mas nós temos ainda no capítulo 3 algo que torna essa história trágica um pouco melhor. Eu já citei várias coisas. Já citei esse versículo várias vezes. Gênesis 3:15. Eu fui forçado a decorar esse versículo lá no seminário. Porque ele é o protótipo do que seria, como eu posso dizer, daquilo que seria revelado de maneira clara em Jesus Cristo no Novo Testamento, ou seja, Evangelho, boas novas. Porque agora família e casamento é imperfeito. E a gente não sabe, meus irmãos. Eu acho que foi pior para Adão e Eva. Porque a pior coisa que tem é você ter uma experiência boa e deixar de ter. Porque você sabe como que aquilo era bom. Pensa aí no carro que você tem. Aquele carro que você custou a conseguir comprar. Só que aí vem uma pandemia. Aí você é mandado embora, o dinheiro não entra como entrava antes. O que você precisa fazer? Preciso trocar o carro para um carro mais barato. Aí você pega um carro popular, mais em conta. Ah, irmãos, é ruim, não é? Adão e Eva experimentaram o que era uma família perfeita, um casamento perfeito. Isso é trágico. Mas Deus, como eu citei, Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que isso significa, meus irmãos? É que, em outras palavras, o Criador estava dizendo para a criatura: vocês pecaram, deixaram de viver de ter uma vida perfeita, uma família e um casamento perfeito. Mas eu me compadeci, eu tive misericórdia, eu vou usar de graça e vou enviar o meu próprio Filho Jesus Cristo para ser ferido, mas para ferir a cabeça da serpente, desta que os fez cair em pecado. Ou seja, em outras palavras, Deus já estava dizendo para Adão e Eva que tinha acabado de viver, de ter uma experiência que nunca tiveram antes. Há esperança. E lembra que eu havia dito que quando eles desobedecem e pecam, a primeira coisa que é desajustada é o relacionamento deles com Deus. Instantaneamente, Adão e Eva morrem espiritualmente. Lembra que Deus havia dito? Certamente no dia que dela comerdes, morrerás. Eles morreram espiritualmente. O pecado mata alguém espiritualmente. É por isso que nós nascemos espiritualmente mortos. E Paulo vai dizer isso. E em Cristo Jesus, no que Deus diz em Gênesis 3,15, Deus está dizendo para Adão e Eva: o que por causa do pecado hoje está imperfeito, será restaurado, ou estará em processo de restauração. E é isso que acontece quando Jesus morre naquela cruz. O texto diz que o véu foi rasgado
de alto a baixo. Agora, em Cristo, há acesso. A comunhão com Deus novamente. Ainda que essa comunhão seja afetada pelo pecado, mas não nos torna mais mortos para o pecado, não nos torna mais espiritualmente mortos. Agora, a vida espiritual em nós para nos relacionarmos com um Deus perfeito, santo e que é espiritual. Então, uma terceira verdade sobre o que Deus nos ensina a respeito da família é uma bênção. Os problemas são resultados do nosso coração pecaminoso. E em terceiro lugar, é que, apesar disto, há esperança para a nossa casa, para a nossa família, para cada um de nós. Por causa de Cristo Jesus, irmãos, agora há uma nova natureza em nós. E eu, vez por outra, escuto isso de alguns irmãos, que falam assim: pastor, o meu cônjuge, como é muito melhor do que era antes. Sabe por quê? Não é porque ele está melhorando moralmente, mas é por causa da obra de Cristo, que está sendo aplicada na vida dele. Antes ele era egoísta. Antes ele era ruim. Antes ele jogava as coisas na cara. Antes ele falava mal. Sei lá. Agora ele mudou, ele melhorou. Pastor, ele me empresta o cartão de crédito. A graça de Deus, irmãos. Isso é graça. Como é que fala lá a música? Louve de pé, como é que é? Agradeça a Deus por isso. Só é possível por causa da obra de Cristo. Por isso que há esperança. Porque caso contrário, se Cristo não tivesse nos dado uma nova natureza, irmãos, nós saberíamos muito bem o quão mal seriam os nossos cônjuges. E não é de se estranhar que tem muitos casais que quando se separam, se divorciam, veem no outro que nunca tinha visto antes. Sabe por quê? Porque a maldade está lá. O que controla a maldade é somente a obra do Espírito Santo. Só. Nascemos inclinados ao mal, a sermos ruins, a querermos o mal para o nosso cônjuge, para o nosso próximo. Então há esperança em Cristo. E é isso que Deus estava dizendo para Adão e Eva. Há esperança porque em meu filho o nosso relacionamento será restaurado. Em Cristo o relacionamento de vocês que hoje está imperfeito poderá ser um pouquinho melhor. Mas em quarto e último lugar, uma verdade que é importante, que tem relação com isso, é que há esperança porque o pior inimigo da família seria e foi derrotado. O diabo, a serpente. Jesus veio, foi crucificado, morto, mas ele esmagou a cabeça da serpente. Ele ressuscitou. Por isso, irmãos, há esperança. Por isso, irmãos, o diabo não tem poder para tocar na nossa família se nós estamos debaixo do sangue de Cristo Jesus. É por isso que o diabo não e jamais destruirá aquilo que Deus criou. Quem é ele? Ele é criatura. Deus criou a família, o casamento. Quem é o diabo para destruir isso? Irmãos, todos nós temos as nossas famílias. As nossas famílias são imperfeitas. Os nossos pais não são os melhores pais. Você não é o melhor filho. Você não é o melhor irmão.
o seu cônjuge não é o melhor cônjuge. Ainda que você seja como Adão, apaixonado, encontrei a pessoa mais linda do mundo, o príncipe e a princesa encantada. Não são perfeitos. Eu acho que não demorou muito para a gente perceber isso. E eu não sei quais têm sido as nossas experiências dentro da nossa casa. Mas, irmãos, o diabo, o mundo, tem olhado para a família como algo ruim. Isso tem entrado no coração de muitas pessoas, inclusive de crentes, que não deveriam aconselhar jovens a não se casarem. Você vai casar? Não sabe a enrascada que você está entrando. Eu não sei, meus irmãos, o que a gente tem vivido dentro da nossa casa. Mas família é bênção. Se existem problemas dentro da nossa casa, o problema não está somente no outro, mas está em nós. Somos todos pecadores. Todos vamos falhar. Uma hora ou outra nós vamos errar com o nosso cônjuge, com nossos filhos. Nós vamos fazer o que é errado. Eu não sei o que a gente tem vivido dentro de casa. Mas, irmãos, em Cristo há, e somente em Cristo há esperança. Deus é o maior interessado na minha vida, na sua vida, na vida da sua família, no seu casamento e na vida dos seus filhos. Eu quero encerrar aplicando então algumas coisas. A primeira delas é: se essa é a nossa realidade de imperfeição dentro de casa, nas nossas famílias, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos é da única solução, do único que é a esperança, porque estamos mortos espiritualmente. Isso significa que nós só seremos inclinados a fazer o que é errado e mal contra as pessoas. Não é natural nosso fazer o bem, mas pelo contrário, é natural fazer o que é mal, ruim. Eu gosto de usar esse exemplo. Você ganha um pote de Nutella. Você não quer dividir com ninguém. Aquele exemplo que eu dei, não sei se foi quinta-feira. Você compra aquela coca trincando, que é a garrafa de vidro, gelada. Você põe lá no seu, na parte que não é o congelador lá, para esfriar. Fala assim, não, vou chegar em casa às 6h30. Chega em casa às 6h30 pensando na coca. Você abre ela, faz aquele barulhinho maravilhoso. Na hora que você vai tomar o primeiro gole, seu vizinho bate na porta. Gabi bate lá em casa. Aí por educação tem que oferecer a coca para ela, tem que dividir. A gente é inclinado a não querer fazer o bem. A solução, irmãos, é só Cristo. Então Cristo precisa fazer parte da nossa vida. E se já faz, a gente precisa clamar a Cristo Jesus para que ajude-nos. Porque nós somos pecadores, nós somos ruins, nós somos maus. Quantas vezes você que é casado já quis separar do seu cônjuge? Ô caboquinho chato, não aguento mais. E se deixar, você deixa de amar e começa a odiar. Porque nós somos inclinados ao mal. A gente precisa de Jesus Cristo. Essa é a primeira aplicação. Mas a segunda é que, apesar de nós, irmãos, em Cristo podemos, preste atenção nisso, crer e ter esperança que a nossa família será melhor. Amém? Crer e ter esperança, porque em Cristo isso é possível. A nossa família pode ser melhor. Irmãos, Deus já tem agido assim na vida, na sua vida, na vida da nossa família. Deus usa até mesmo os nossos erros. Deus usa as nossas falhas. Deus usa as coisas difíceis para a nossa família ser melhor.
Se há esperança, a gente pode e deve lutar pela nossa família, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos pais. E em último lugar, a gente precisa ver a família, a nossa família, como uma bênção. Mas, pastor, meu pai fez isso. Meu pai é assim, minha mãe é assim. Eu me converti, a minha família me rejeitou. Se lembre, irmãos, família é constituída de pecadores, mas nem por isso ela deixa de ser bênção. Deus, em alguma questão, está usando tudo isso para o nosso bem. É uma bênção. Louve a Deus pela vida da sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus amado,